Olá, querida turma do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller, aqui é o professor Rodrigo e nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Para começar o nosso volume 2 do livro de História, nós vamos retomar o conteúdo de Grécia Antiga. Dessa vez, vamos estudar a sociedade e a cultura na Grécia Antiga. Nós já vimos como era a organização social, a organização territorial e política da Grécia. Estudamos duas cidades-estados, lembrando que cidades-estados são cidades independentes na sua forma de governo, mas que compartilhavam todo o resto da cultura e da organização cultural da Grécia. Ou seja, isso que nós vamos estudar a partir de agora trata de algo comum a todas as cidades-estados gregas. Todas as ilhas, os territórios que se consideravam gregos, tinham em comum esses aspectos que nós vamos estudar agora. Se não eram em comum, eles influenciaram o restante dos territórios da Grécia. Então, é a página 2 do nosso volume 2. Nós vamos passar rapidamente por esse assunto, porque já estudamos outros dois assuntos sobre Grécia, ele é mais para a gente finalizar nossos estudos. Então, são 3 unidades sobre Grécia, vamos entender a importância dessa civilização para a nossa sociedade hoje. Vamos lá, então. Na página 2, a gente tem aqui o Acrópole de Atenas, porque nós vamos estudar muito sobre conhecimentos que floresceram na cidade-estado de Atenas, tá bom? Vamos lá. Passando para a página 3, a gente vai ter alguns pontos que são interessantes da gente relembrar das unidades que já estudamos. O primeiro deles é que a sociedade ela estava organizada através dos genos, que eram grupos familiares. Então isso vai influenciar que toda a produção de alimentos estava centrada na família. Fazia-se comida, produzia-se alimentos para alimentar a família. E essa produção ela não era uma produção para a venda, o comércio, ela era para a subsistência, para suprir aquele grupo familiar. Então não se produzia nada além do que a família iria consumir. Essa lógica vai se alterar com o surgimento das polis, as cidades-estados, e a necessidade de abastecer uma cidade inteira, não mais um grupo familiar, e o comércio, vender o excedente para outras cidades-estado. Lembrem-se, Atenas era uma cidade comercial, muitas outras cidades gregas eram cidades comerciais, faziam trocas com outras cidades-estados, tanto gregas quanto de outros povos. Então, essa lógica do trabalho vai mudar com o surgimento da polis. O que antes era para uma família, agora vai ser para uma cidade toda e abastecer um comércio de grandes proporções. Em Grécia, no geral, o trabalho manual e artesanal era desvalorizado, o que significava que fazer esforço físico não era algo das pessoas mais abastadas, mais ricas. Não era uma prática comum para pessoas com destaque na sociedade. Então, o trabalho manual, o trabalho braçal, que determina esforço físico, ele não vai ter valor na sociedade antiga da Grécia, na sociedade da Grécia antiga. Ele vai ser mal visto, vai ser visto como algo desagradável, ter que fazer esforço. Logo, o trabalho intelectual, trabalho de pensar, de discutir, de pensar a Grécia Antiga, de pensar política, de criar belas artes, vai ser valorizado. O trabalho de plantar comida, de cuidar dos animais, de limpar a casa, por exemplo, era um trabalho desvalorizado. Logo, ele ficava quase sempre para os escravos. Os escravos são o próximo tema que nós vamos ver. Na página 4 e na página. Desculpem. Na página 6 nós temos o tópico da escravidão. A escravidão em Grécia Antiga, ela vai ter o início essa prática vai ter início por volta do século V a.C. E tem algumas características interessantes que a gente vai listar aqui. Primeiro deles, para ser escravo, a pessoa poderia ser prisioneiro de guerra, principalmente em cidades-estados onde a guerra era valorizada, como em Esparta.
Para ser escravo, a pessoa não sendo prisioneiro de guerra, ela poderia ser filha ou filho de outro escravo. Ou seja, a escravidão era uma condição que era passada hereditariamente, ou seja, de pai, de mãe para filho ou para filha. Outra condição para uma pessoa ir à escravidão era o fato de ela ter sido abandonada quando criança ou ter perdido seus pais, terem falecido os pais e a criança não ter para onde ela ir. Ela poderia se tornar o escravo ou escrava de alguém. Outra condição era caso um ateniense estivesse em dívidas com outro ateniense, ou outro habitante da Grécia Antiga entrando em dívida com outro habitante da Grécia. Isso poderia acontecer e a pessoa que não pode pagar a dívida iria pagar sendo escrava, torna-se escrava de outra. Essa escravidão por dívida foi abolida em Atenas em um dado período, como nós vimos na aula passada. Há outras características. Os escravos, como já falei, ficavam com o trabalho manual. Trabalho manual era o trabalho do escravo. Toda sorte de trabalho manual artesanal, de produção que utilizava mãos, os pés, o braço, etc., o corpo, né, dito a força do corpo, era atribuição daquela pessoa que estava em condição de escravidão. Outra característica da escravidão na Grécia Antiga é de que ela existia uma divisão por gênero. O que isso quer dizer? Homens e mulheres tinham tarefas diferentes. Aos homens eram incumbidas certas tarefas e às mulheres eram incumbidas outras tarefas. Então, se para os homens a agricultura e a criação de animais era um ofício para os homens escravos, para as mulheres que estavam em condição de escravidão, os trabalhos domésticos de casa e os trabalhos de cuidados com crianças eram destinados a elas, ok? Vamos passar então para o tópico da religião na Grécia Antiga. Na página 8, gente, eu trago aqui algumas características dessa religião. Como era a religião na Grécia Antiga? Ora, a religião na Grécia Antiga, ela é muito interessante de se estudar porque ela tem algumas características que até hoje a gente pode debater sobre a eficiência, sobre a diferença com a nossa religião oficial brasileira, que é o cristianismo. Obviamente, a Grécia Antiga não viu o florescer do cristianismo, mas um tempo depois de Cristo, a Grécia ela veio a ter contato com o cristianismo. Mas o que nós vamos estudar é a Grécia antes do cristianismo. E essa religião na Grécia antiga, ela começa no século 20 a.C., ou seja, 2000 anos antes de Cristo. A crença religiosa da Grécia estava baseada em elementos naturais, ou seja, cultuava-se o conhecimento de que elementos naturais, como as florestas, a chuva, os ventos, o céu, o mar, eles tinham poderes divinos, ou seja, eram forças superiores que orientavam, governavam, puniam, direcionavam a vida dos humanos. Então, a natureza teria poder sobre o ser humano. Essa era a crença no início da Grécia Antiga, 2000 anos antes de Cristo. Essa crença ela vai se desenvolver e vai começar a tomar que essas formas elementais da natureza vão começar a tomar a forma humana. Então, a crença começa a evoluir, a desenvolver-se através de deuses. E esses deuses, eles vão ter a forma humana. Por isso eu vos trago deuses antropomórficos, que são deuses com forma e pensamento e emoções humanas. Já não vai mais ser as forças da natureza que vão ter poder. A esse poder que antes era atribuído às forças da natureza, esse poder vai ser atribuído a deuses. E esses deuses tinham corpo humano, tinham pensamento humano, comportamento e emoções de humanos. Só tinha um detalhe: eram imortais. Por isso, aqui no segundo parágrafo da página 8, vocês vão grifando tudo isso. Com o tempo, começaram a acreditar em Deus e a representá-lo sob a forma humana. Até aqui. Depois vocês vão ver que tudo isso está descrevendo como era esse ser humano. No final vocês veem aqui. Porém, eles não adoeciam ou envelheciam e eram considerados imortais. Então essa era a grande diferença da religião na Grécia Antiga. Acreditava-se que os deuses tinham forma humana, mas que não vinham a morrer.
Outra característica da religiosidade na Grécia Antiga é de que cada cidade possuía um deus protetor. Atenas, por exemplo, possuía como sua deusa a deusa Atena, deusa da sabedoria e dos bons conselhos. Então, cada cidade-estado poderia possuir um ou mais deuses que a protegesse. Por isso, eles eram cultuados. E o culto na Grécia Antiga ele está sempre público ou privado. Mas antes de falar sobre isso, trago aqui o elemento das narrativas míticas. Os mitos são um dos aspectos mais interessantes de se estudar a religião e a sociedade na Grécia Antiga. O que são mitos? Mitos, hoje nós temos a concepção de histórias que não são verdadeiras. Mas em Grécia Antiga, mitos significavam narrativas criadas com o objetivo de moralizar e educar. Então, o mito era uma história, uma narrativa contada, geralmente envolvia deuses, heróis, semideuses, que eram filhos de deuses com mortais, e mortais, seres humanos comuns como eu e você, mas que habitavam na Grécia Antiga. Então, essas narrativas eram histórias como se fossem hoje os livros que nós lemos de histórias, mas que contavam ali elementos mágicos, fantásticos, incluindo fazeres e desfazeres de deuses, interferindo na vida de seres humanos com o objetivo de educar. Então, existe uma infinidade de mitos, entre eles vocês podem pesquisar na internet, mito sobre Prometeu, o mito de Europa, o mito da titanomaquia, que foi o mito que originou os deuses. Vários mitos disponíveis hoje, graças ao trabalho dos historiadores, dos arqueólogos. Eles foram encontrados, foram traduzidos e hoje sabe-se que, na Grécia Antiga, esse saber sobre a religião era transmitido através dos mitos. E esses mitos eles não eram histórias que eram tidas como mentiras na Grécia Antiga. Pelo contrário, era um meio de se saber sobre o mundo, sobre a criação do universo, sobre a moral, o que fazer, o que não fazer. Porque esses deuses que estão nos mitos, eles poderiam punir ou abençoar os seres humanos. E isso de acordo com o julgamento deles. Essa imagem aqui, por exemplo, é do deus Poseidon. Deus Poseidon governava os oceanos. Ele também está em uma infinidade de mitos e o oceano era uma parte muito interessante. O mar era muito importante para a cultura grega. Então a gente vê aí que os mitos eles misturam tanto a natureza quanto os deuses, quanto a moral e a educação dos seres humanos. Ok? Esses deuses eram cultuados em rituais públicos, ou seja, em praças públicas, na Acrópole, ou eles eram cultuados em rituais domésticos, dentro da casa dos gregos, tá bom? Então, por isso se tinha essa ideia de que um deus poderia proteger uma cidade inteira, caso essa cidade cultuasse eles. Ou um deus ou uma deusa poderia interferir ou punir os gregos caso eles não estivessem fazendo seus rituais corretamente. A crença na Grécia Antiga tinha essas características daqui que eu estou trazendo para vocês, tá bom? A página 8 e a página 9 tem esse texto. Vão grifando o que vocês vão ouvindo aqui na videoaula, que vocês estão entendendo como correspondências. Às vezes eu estou falando aqui algo um pouco diferente como está no livro, mas vão grifando o que vocês acham que está mais ou menos parecido, que é o que vocês vão utilizar para estudar para as provas, ok? Vamos lá. Vamos passar então para um outro tópico. Pulando a página 10, na página 11 ainda, nós temos os deuses do Olimpo. Se vocês tiverem um pouquinho de tempo e atenção, vocês vão ver a história de cada um dos deuses. Cada quadrado desse traz um deus grego diferente, que é muito interessante que vocês estudem. Marquem essa página 11 aqui, porque futuramente nós poderemos fazer uma atividade baseada nela, ok? Pulando para a página 12, que é o tópico deste slide, trago o pensamento filosófico. Aqui essa imagem retrata a cidade de Atenas hoje em dia. Por que trago? Porque Atenas foi a capital no século 6 a.C., anos 600 a.C., a capital da filosofia. A filosofia foi uma ciência que nasceu em Atenas e foi um modo de pensar sobre o pensamento humano. Os filósofos, os gregos, eles tinham contato com outras cidades, outros povos, e eles começaram a se perguntar
Como que esses povos são diferentes de nós? Por que são diferentes de nós? E várias questões começaram a surgir diante disso. Por que todas as pessoas nascem ou morrem? Para onde vamos quando morremos? Para onde as pessoas, para onde, quais são os limites do nosso pensamento? Por que pensamos? Por que os animais ditos irracionais, como o cachorro, o carneiro, a galinha, não pensam como nós? Né? Quem nos criou? Nós nos criamos? Essas questões são o nascimento da filosofia. A filosofia é o braço do conhecimento que vai perguntar-se sobre o pensamento, sobre por que pensamos, como pensamos e para que pensamos. Isso tudo é um legado, algo que o estudo da Grécia Antiga nos permite hoje trazer para a nossa sociedade. Até hoje, estuda-se filosofia em universidades e escolas. Até hoje, a filosofia é um método para se adquirir conhecimento. Isso damos graças a essa origem na Grécia Antiga, tá bom? Então, o livro de vocês traz aqui 3 filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos começar por Sócrates. Esse filósofo foi o primeiro deles que trouxe a filosofia, e ele, basicamente, o pensamento dele perpassa pela ignorância. Ele tem o questionamento como método supremo, ou seja, questionar-se é o primeiro passo para se chegar a uma resposta. Se eu não tenho perguntas, eu não tenho respostas. E para fazer perguntas, eu tenho que partir do ponto de que eu não sei a resposta das coisas. Então, essa célebre frase que vos trago, só sei que nada sei, é deste filósofo que traz esse pressuposto de que para saber algo é necessário admitir que não se sabe a resposta. E aí você vai se questionar, ele foi se questionando e buscando. Por esse tipo de comportamento que ele tinha, ele foi julgado e condenado à morte, porque ele incitava os jovens nas ruas de Atenas a se questionarem, a se perguntarem sobre as origens da vida, os lugares para onde vão após a morte, por que o governo se organizava daquela forma, por que algumas pessoas eram mais ricas do que outras. Ele incitava as pessoas a pensar por si próprias e não através dos mitos. Isso também foi um questionamento do segundo filósofo que está aqui, Platão. Já viveu logo depois de Sócrates, e ele tinha um pensamento que questionava os mitos e a democracia ateniense. Dizia que os mitos não eram narrativas verdadeiras, que tinham que se questionar aqueles mitos, porque eles não podiam dizer a verdade, e a democracia ateniense corrompia os seres humanos. Para ele, o mundo que vivia a Grécia Antiga é um mundo de sombras, ou seja, é um mundo que só mostra o reflexo, um mundo que só mostra uma matéria irreal do mundo verdadeiro, que seria o mundo ideal. Então, Platão traz um mito da caverna, que é um conhecidíssimo escrito dele, onde ele vai dizer que nós apenas enxergamos as sombras das coisas. A verdade das coisas habita em um outro mundo. E esses ideais é que devem ser buscados, não as sombras que estamos vendo. Então ele julgava que o governo devia ser pelo bem e pelo bem comum, a justiça, a verdade e a coragem eram ideais que deveriam ser seguidos, não o governo como ele era representado em Atenas. Isso é uma obra chamada A República, onde Platão traz esse questionamento. Como e por que o governo está organizado dessa forma? Em A República, Platão defende que o governo deveria ter sido exercido por filósofos, guerreiros e artesãos, que eram as pessoas que realmente entendiam de política, não é? Lembrem que em Atenas, quem eram os governantes eram apenas homens atenienses e geralmente maiores de 20 anos, não é? Geralmente eram pessoas ricas e abastadas que tinham tempo para pensar. Obviamente, os filósofos tinham tempo para pensar, mas nem sempre eram ricos. Os guerreiros não tinham tempo para pensar, tinham que proteger a cidade. E os artesãos tinham que fabricar seus artesanatos, suas artes para vender, então não tinham tempo. Logo, eles não participavam da política, e sim Platão defendia que eram esses 3 setores que deveriam participar da política. Grifem isso que eu acabei de dizer aqui no quadro de Platão. Por último, na página 14, temos o pensador Aristóteles, o filósofo que fundou o primeiro colégio de filosofia chamado Liceu, onde as pessoas podiam andar e filosofar à vontade.
destinavam seu dia para filosofar. Ele também escreveu sobre outros temas, como astronomia, biologia e a física, né? Ele se ocupou por entender mais a natureza do que somente o pensamento humano, e para ele, o homem era um ser político, ou seja, o homem tinha por excelência se relacionar com outros, digamos, outros homens e outras mulheres. Ou seja, relacionar, que eu digo, era debater, discutir a sua vida, viver em sociedade. Ok? Então, essas ideias nasceram na Grécia Antiga. Esse não é o único legado que tem cultural da Grécia Antiga. Vamos para o outro legado, trata principalmente das artes e da ciência como floresceram. A primeira das artes que trago é o teatro. E aqui uma foto do teatro, a mesma foto que está aqui contida no material de vocês. Essas são as ruínas de um teatro. O teatro é de origem grega e só tinha dois gêneros. A tragédia, que eram as peças dramáticas, onde geralmente aconteciam coisas ruins, e as comédias, que eram feitas para satirizar o comportamento grego. Geralmente falavam sobre políticos, sobre o comportamento das pessoas ricas, tirando sarro barato, eram sarcásticas. Os atores no teatro todos eram homens, as pessoas ficavam nessas arquibancadas e no meio ficava o palco onde os atores encenavam e a orquestra tocava as músicas da peça, não é? Então as pessoas sentavam-se nessa arquibancada, era um teatro ao ar livre e de arquitetura circular. Hoje o teatro que nós temos não é tão diferente desse, mas com algumas mudanças, né? E esses atores também, aqui na página 15, virando a página, vocês veem que eles usavam máscaras. O teatro era representado com máscaras. O ator ficava por trás de máscaras e ele encenava. Aquelas máscaras mudavam, se eram máscaras de alegria ou máscaras de tristeza. Ele trocava as máscaras ao longo da peça. Outra arte, bela arte que floresceu na Grécia foi a escultura. A escultura em Grécia Antiga, ela estava destinada a representar seres humanos, homens e mulheres, e geralmente valorizava o corpo deles. Mostrava todos os músculos, evidenciava a bela formação corpórea dos gregos. Geralmente eles eram representados sem roupa, alguns com roupa, mas muitos sem roupa, para evidenciar essa beleza física. Os gregos cultuavam muito o corpo, achavam que o corpo devia ser bem cuidado, devia mostrar saúde, devia mostrar vigor. Então eles eram uma sociedade onde se cuidava do corpo através de exercícios físicos. Logo, a escultura ia representar essas coisas, esses valores, essas belezas gregas. Para terminar, a gente vai para a página 16, onde trata da arquitetura, que é a construção de prédios, sejam eles públicos ou privados. E a arquitetura ela teve três expressões de estilo. Notem que nessa foto que trago aqui, de uma ruína, é um prédio que está sustentado por colunas. Essas colunas que sustentam esse prédio, elas têm um estilo, que é o estilo dórico. A coluna com esse finalzinho quadrado, suportado por uma base redonda, era de um estilo dórico, ou seja, inspirada naqueles povos dóricos. Essa arquitetura, esse estilo foi sendo desenvolvido, sendo refinado. E aí trouxe o estilo jônico, onde o capitel, o fim da coluna, ela tem esses dois círculos que formam esse estilo mais rebuscado. Eu acredito que vocês estudem isso na aula de artes, tá? E o terceiro estilo, coríntio, o mais refinado, né? Vocês veem que ele está mais detalhado. Foram se agregando detalhes. Então, na página 16, a gente vê que a evolução, o desenvolvimento da arquitetura tem a ver com a cultura, né? As cidades-estado estão influenciando positivamente o desenvolvimento da arquitetura e passa de um estado mais rudimentar, mais bruto, menos refinado, passando por estilos de maior refinamento. Então, meus queridos e queridas alunas, a gente vai ficando por aqui. A atividade da página 17, 18, 19 pode ser realizada com base em pesquisa nas páginas que a gente já passou e com base nessa videoaula vocês têm algumas informações. Qualquer dúvida me procurem no aplicativo. Peço desculpas pelo atraso no envio dessa aula. Tive alguns problemas pessoais, mas vamos seguindo com o nosso conteúdo, não vamos nos deixar nos abater e em breve nós estaremos de volta nas nossas aulas presenciais. Fica um grande abraço virtual aqui para vocês, continuem se cuidando, fiquem com Deus. Tchau, tchau.